O governo chileno reconheceu oficialmente o estado do Paraná como exportador de carne suína, mais uma porta aberta para negócios. Vamos analisar então como isso impacta o mercado de proteína animal no Brasil com Maurício Palma Nogueira. Ele é diretor da Atenagro. Seja muito bem-vindo, Maurício. Bom dia para você. O que representa de fato, na prática, a abertura desse mercado chileno? Bom dia, obrigado pelo convite. Bom, o que está acontecendo esse ano, né? Que nós estamos vendo um aumento muito grande na demanda de proteínas no mundo todo, né? E o Brasil, né, no primeiro trimestre de 2025, aumentou muito as exportações de carne suína, em maior destaque, né, em porcentagem, mas como a gente exporta menos que as outras carnes, a carne suína em volume ela ainda não é a que mais aumentou, mas nós estamos vendendo muito mais carne suína nesse momento. E o Chile é o nosso quarto maior cliente, né, em faturamento e terceiro em toneladas de carne suína, né? Então, o que o Chile provavelmente já está se antecipando? Há uma necessidade maior de buscar, ele deve abrir o estado do Paraná, que não exporta praticamente nada para o Chile. Então, ele abre esse canal e vai começar a comprar agora do nosso segundo maior produtor, né? O estado do Paraná só perde para Santa Catarina e produz aí 20% da carne suína do Brasil. Então, uma expectativa muito boa de abertura de mercado, a suinocultura paranaense vai conseguir faturar mais, né? Vai melhorar o desempenho e nós vamos ter um benefício também no mercado interno, viu, Rafael? Porque existe uma crença que as exportações competem com o consumo interno. E até recentemente, o Ricardo Santin, presidente da BPA, escreveu um artigo falando que as exportações subsidiam a prateleira do brasileiro. E é verdade. Então, quanto mais estímulo a gente tiver, mais carne suína nós vamos produzir aqui no mercado. Exatamente esse seu ponto, para você contar um pouquinho para a gente esse efeito, pensando em preço, porque uma coisa que a gente assistiu aí, desde o final do ano passado, mas também esse ano, foi essa dificuldade de migração entre proteínas, né? Subiu a carne primeiro bovina, aí depois subiu também o preço do suíno, acabou subindo o ovo bastante e teve uma certa contração das alternativas aí para o brasileiro em termos de preço de proteína. Como que você imagina esse cenário no caso da carne suína, em que medida que isso poderia ser positivo também para preço? Não vai pressionar para o alto? Num primeiro momento, quando a gente vende mais, quando exporta, os preços sobem, então é natural, né? Só que logo a nossa capacidade de produção supera tudo isso. Então, se você for analisar, períodos a períodos, a gente tem momento de preço mais alto e você tem outros impactos, né? Então, não é a exportação que explica todo esse aumento de preço na proteína. Nós temos toda uma questão de custos de produção que inclusive impactam mais do que a gente tirar a carne do mercado, né? Então, o que acontece? Num primeiro momento que você tem esse desequilíbrio, existe sim uma alta de preço, que ainda você precisa ver quanto disso chega ao consumidor, né? Porque você tem lá o markup que o varejo vai trabalhar, a diferença de preço entre o que a indústria vende e o que chega ao consumidor, né? Que é o sobrepreço que o varejo coloca, né? E logo depois a gente já tem um aumento na produção. E olha que interessante, a proteína, né? Aves é muito mais rápido de produzir do que suíno. Então, a resposta no setor de aves é muito mais rápida. Depois vem a suinocultura, né? A produção de carne de porco, e depois vem a carne bovina, que é um ciclo muito longo, né? Mas a gente vê esses comportamentos em todas as carnes. Agora, só uma ressalva. Em relação a preços, o que aconteceu recentemente com a carne bovina e com as outras proteínas foi uma recuperação de mercado que já era esses preços lá no final de 2022, por exemplo, né? Nós tivemos tanto aumento de produção, justamente porque o produtor foi estimulado, que os preços despencaram demais. 2023 foi a maior queda de preço nominal que a pecuária já assistiu no Brasil. E aí agora nós estamos recuperando. Então é normal que a gente tenha essas oscilações. Maurício, a gente está olhando uma situação mais, digamos, com lupa, né? Que é a exportação de carne do Paraná, carne suína, para o Chile.
Vamos agora fazer um distanciamento, entender melhor em que medida a gente aqui no Brasil e o setor de carne, de produção de carne de tudo quanto é tipo, de que forma esse setor acaba sendo afetado, se beneficiando daquilo que está ditando os rumos da economia global hoje, que é a guerra tarifária. Como você vê o atual momento do Brasil nesse setor e o que você vislumbra para o setor nos próximos meses? Olha, aí é uma questão importante. A guerra tarifária colocou uma bagunça enorme no mercado, então a gente pouco sabe o que vai acontecer, mas o que dá para resumir aqui? No longo prazo, a hora que tudo isso acabar, o Brasil vai ter uma posição muito melhor no mercado de proteínas. O que nos assusta é o que acontece no momento, e aí pode acontecer as duas coisas. Então, dependendo de ajustes que a gente faça no mercado, a gente pode perder timing para vender algum produto para determinados países que estão negociando, por exemplo, vê o Chile, né? Vem aqui, abre para o Paraná, né? Anuncia essa abertura. Agora as indústrias vão negociar a venda. Até isso embarcar e se traduzir em efetivação demora um pouquinho, né? E o que é preocupante nesse momento, que nós estamos falando aí de dois players gigantescos. Então, Estados Unidos e China são os maiores produtores de proteínas e são os maiores importadores também de proteína. O Brasil é o maior exportador de proteína, na hora que a gente soma as três carnes, né? Então, dependendo do que acontece no mundo, nós podemos sim ter um impacto de um aumento muito grande de compra de proteína aqui no Brasil, porque o Brasil atende, tem qualidade, tem garantia, então tudo isso a gente está muito bem posicionado, e aí sim a gente pode ter um efeito nos preços, aumentando os preços momentaneamente aqui no Brasil. Nesse ponto, seja para baixo ou para cima, independente do que acontecer, a gente não pode se apavorar. O que nos preocupa como analistas de mercado são ideias de intervenção. Por exemplo, o que a Argentina fez com as retenções. Se a gente fizer isso, a gente destrói o setor, né? A gente acaba com a capacidade dele produzir. Então, a gente tem que se preparar, melhorar o máximo possível a nossa dinâmica, a nossa logística para atender melhor o consumidor, porque num segundo momento a gente vai produzir bem mais do que a gente produz. Isso é ótimo, né? Se a gente pegar a cadeia de carne bovina, que a gente estuda muito aqui, né? Cada real que entra numa fazenda de boi, circula outros R$ 5 na economia. Então, quanto mais a gente produzir, mais forte fica a nossa economia, principalmente nessas regiões do interior. Juntando um pouquinho até os dois assuntos, né? O primeiro sobre a importância de alguma maneira do preço para tornar a produção viável, né? Quando você falou que o preço caiu muito, então a importância disso para tornar a produção viável e a questão de ampliar a produção. Queria que você falasse ainda sobre os suínos, na verdade. Quais são hoje os gargalos para ampliação dessa produção de maneira competitiva? Quer dizer, o crédito a gente sabe que é um assunto no Brasil, mas tem questões específicas do setor que ainda poderiam atravancar um aumento maior e uma resposta, ainda que de médio prazo, a esse novo cenário aí de possível maior demanda? Eu acredito que o nosso maior problema na suinocultura não esteja nas ferramentas para produzir, seja crédito, insumos, infraestrutura, capacidade. Eu acho que a suinocultura no Brasil, ela pagou por muito tempo um preço um pouco mais alto. Se você analisar todas as proteínas, a gente consome muito mais aves, carne bovina do que o mundo, né? A média mundial, assim, falando em quilos per capita. No caso da suinocultura, o brasileiro nunca foi um grande adepto de consumo. Nós não somos um grande consumidor per capita de carne suína. Agora está mudando. Então, a gente sempre teve uma fragilidade de mercado. Se você aumentar muito a produção, aumenta muito o risco. Então, à medida que a gente vai criando hábitos aqui, exportando mais e aumentando o consumo interno, produzir no setor começa a ficar muito mais seguro do que em anos anteriores, né? Então, em termos de estrutura, claro, aí nós vamos entrar com os mesmos problemas que nós temos para toda a produção. Então, investir num aumento de produção demanda recursos pesados, né? Principalmente no caso de proteína animal, você tem que montar toda a infraestrutura, se preparar com insumos, ela demora um pouquinho até fazer o faturamento, né? Então, o início do processo, ele depende, sim, de crédito, de investimento, de parceria entre produtores e indústrias, né?
mas eu acredito que não seja isso o empecilho. Eu acho que o nosso maior problema, a gente não evoluiu ainda mais na suinocultura por conta do risco do mercado interno, que é um pouco mais menos apetitoso para carne, tem menos apetite, né, para carne suína. Isso começou a mudar a partir de 2021. Então, justamente por a gente ter colocado muito mais no mercado com o início da pandemia, né, no segundo momento, a gente começou a melhorar o hábito do brasileiro em ir atrás de carne suína. Então, nós estamos melhorando a confiança que o produtor tem de investir nessa atividade, né? Então, nós vamos provavelmente ver um crescimento muito grande da suinocultura no Brasil. Maravilha, este foi Maurício Palma Nogueira, diretor da Atenagro. Muito obrigado pela sua participação e esclarecimentos. Até uma próxima, excelente dia. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Tchau, tchau.